Quantos são os números de 4 algarismos que possuem exatamente 2 desses algarismos iguais a 7? Bem, mais um problema onde nós temos que formar números. E problemas que nos pedem para determinar quantos números podem ser determinados ou obtidos com certas características, basicamente o que nós temos que fazer é observar as possíveis variações para cada um dos algarismos desse número. No nosso caso, são números de 4 algarismos, em que exatamente 2 desses algarismos são iguais a 7. Então, se nós temos 2 algarismos iguais a 7, temos que ter outros 2 algarismos diferentes de 7. Lembrando que números que têm quantidade de algarismos fixadas, como é o caso desse com 4 algarismos, o primeiro algarismo à esquerda, no caso desse problema, os algarismos, o algarismo que vai ocupar a casa da unidade de milhar, também não pode ser 0. Bom, mas a primeira observação importante para a gente começar a resolver a questão é entender que, com 2 setes como sendo 2 dos algarismos desse número, esses setes eles podem ocupar casas distintas. Por exemplo, eles podem ocupar as casas da unidade e da dezena, assim como podem ocupar as casas da unidade e da centena, da dezena com a unidade de milhar, centena com unidade de milhar. Então a primeira observação importante é perceber que nós podemos desmembrar esse problema em casos, porque cada vez que nós fixamos os 2 sets em 2 casas específicas, nós vamos gerar números diferentes. Então, nessa separação do problema em casos, eu vou enxergar aqui, inicialmente, a construção de uma tabela, onde eu vou escrever aqui, na primeira coluna, o algarismo que vai compor, na coluna, a unidade de milhar, a segunda coluna na ordem a centena, depois a dezena e, finalmente, a unidade. E aí nós vamos escrever onde os 2 sets inicialmente vão ocupar essas 2 dessas casas. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, na primeira linha, o set ocupando a casa da unidade de milhar e da centena. Ou ainda, da unidade de milhar e da dezena. Fixando aqui ainda na unidade de milhar, tem a unidade de milhar com a unidade. Colocando um dos sets aqui na centena, a gente tem centena com dezena, ocupados por 7, ou centena e unidade. E, finalmente, o último caso seria dezena e unidade. E aí, todos os outros algarismos que não são iguais a 7, eu vou colocar aqui como se fossem incógnitas, x e y, para cada um dos casos. E o que nós vamos fazer é variar essas possibilidades em cada uma das situações. Então, se nós tomarmos a primeira situação, onde os sets ocupam as casas da unidade de milhar e da centena, para cada um deles eu só vou ter uma possibilidade. Então, 1 vezes 1. Eu não preciso nem escrever esse 1 para os outros casos, porque eu sempre vou ter uma possibilidade para cada lugar do set que está fixado. O que eu vou analisar, que é o mais importante aqui, é analisar as variações dos outros números, do caso do x e do y. Então, como x e y podem ser qualquer algarismo, desde que não seja 7, de 0 a 9 nós temos 10 possibilidades, eliminando o 7, então nos restam 9 possibilidades para x, assim como há 9 possibilidades com o mesmo raciocínio para y, totalizando assim 81 números possíveis de serem obtidos com 4 algarismos, considerando o 7 na unidade de milhar e na centena. Já com o 7 ocupando as casas da unidade de milhar e da dezena, nós vamos variar o x e o y da mesma forma. Eu vou ter 9 possibilidades para a centena, que é o caso do x, qualquer algarismo de 0 a 9 menos o 7, e para cada um deles, 9 possibilidades para y, que é o caso da unidade, qualquer algarismo de 0 a 9 menos o 7. Então, da mesma forma, temos ainda 81 números. No terceiro caso, mesmíssimo raciocínio. Então nós vamos ter 9 possibilidades para x, que ocupa a casa das centenas, e para cada um deles 9 possibilidades para y, que ocupa a casa das dezenas. Então, de novo, outros 81 números. E observe que, apesar de ter a mesma quantidade em cada caso, 81 números para cada um dos 3 primeiros casos,
cada um dos 81 números são diferentes dos 81 números do outro caso. Por exemplo, os 81 números obtidos no primeiro caso são diferentes dos 81 números obtidos no segundo caso, porque os setes, os algarismos 7, ocupam casas diferentes. Então eles vão gerar números diferentes. Quando nós passarmos para o quarto caso, onde agora os setes ocupam as casas da centena e dezena, eu vou variar a unidade de milhar e nesse caso eu não vou ter mais 9 possibilidades. Porque além do fato do x não poder ser 7, que é uma hipótese do problema, ainda ele não pode ser 0. Então eu vou ter 8 possibilidades para x, e para cada uma dessas possibilidades, 9 possibilidades para o y, que ocupa a casa das unidades. Então, nesse caso, nós vamos ter 72 números possíveis de serem formados. No quinto caso, a mesma coisa acontece, o x ocupa a casa da unidade de milhar, então nós vamos ter 8 possibilidades, de 0 a 9, menos o 0 e o 7, 8 possibilidades, e para cada uma delas, 9 possibilidades para o y, que agora ocupa a casa das dezenas. Então, mais 72 números. E, finalmente, a sexta e última situação, o sexto caso, onde, de novo, o x ocupa a casa da unidade de milhar. Então, nós temos, mais uma vez, 8 possibilidades. E, para cada uma delas, 9 possibilidades para o y, que, dessa vez, ocupa a casa das centenas. Então, mais 72 números. Então, a quantidade total de números que nós podemos formar nessa organização, nessa maneira de organizar essa contagem, nós vamos ter 3 casos com 81, então 81 vezes 3, mais 3 casos, cada um com 72 números. Então nós vamos ter aqui 243 mais 216, o que vai nos totalizar 459 números possíveis de serem formados.